no capítulo 17. Nós temos falado aí, já tem alguns dias, de 1 Samuel 17, daquela batalha entre Davi e Golias. E dali Deus nos deu muitas revelações essa semana, foi uma bênção, irmão. Como Deus tem falado ao nosso coração de lá. E não sei se você lembra na semana passada, que nós mostramos a diferença que tinha na vida de Davi. Por que Davi venceu Golias, pastor? Porque chegou um ponto daquela batalha que ele teve que contar com a experiência que ele tinha pessoal com Deus. Chegou um momento que todo mundo tinha abaixado a cabeça para aquele gigante, e o rei Saul até tentou desanimar a Davi também, mas ele se levanta dizendo: olha, eu já tive uma experiência com Deus, eu já vi Deus operar, Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso, e Deus vai me livrar desse filisteu também. Diga glória a Deus. E aí isso gerou para nós uma série de mensagens essa semana, que nós temos aqui batalhado. Isso é o Espírito Santo. Eu sempre falo que não é de mim, não. É o Espírito Santo falando comigo, falando com você. Para quê? Para que cada um aqui, ainda que nós sejamos um só corpo, ainda que sejamos uma igreja num todo, mas cada um aqui tem a sua experiência pessoal com Deus. Que você não ande pela fé dos outros, assim como nós falávamos, que você tenha o seu testemunho para contar. Diga glória a Deus. Porque chega um ponto na vida de todo cristão, de toda pessoa que conhece a Deus, que se ela não passar para esse próximo nível, o que nós chamamos de próximo nível? É quando ela passa a viver, não do que os outros disse a ela a respeito de Jesus, não do que os outros disseram a ela a respeito de Cristo, mas quando ela mesma ou ele mesmo começa a experimentar isso na vida dele, na vida dela. E aí falamos na quarta, falamos sobre isso na sexta, sobre a importância de conhecer, e conhecer de si mesmo, e conhecer a Escritura. É nela que está a vida eterna, é nela que está o poder de Deus. Diga graças a Deus. Domingo falamos, sobre a mulher samaritana, a mulher lá do fluxo, do poço de Jacó, perdão. E a Bíblia diz que essa mulher teve um encontro com Jesus e falou para o povo de Samaria. Muitos, pelo testemunho daquela mulher, foram até Jesus. Mas você lembra o que aconteceu? Quando eles ouviram deles mesmos a Jesus, eles disseram para aquela mulher: mulher, já não é mais agora pelo que você falou. Agora nós mesmos o ouvimos, e agora nós cremos não por causa do que você diz, mas agora por causa das palavras dele. Diga graças a Deus. Então é isso, nós temos que ser esse povo mais nobre. Lembra do povo de Bereia, a igreja de Bereia? Era um povo mais nobre. Por quê, pastor? Eles eram mais ricos, tinham roupas mais finas, carros melhores? Não. O povo mais nobre era aquele povo que recebia a palavra com mais interesse, e deles mesmos eles iam até a Escritura para ver se tudo que Paulo falava era o quê? Verdade. Então é isso, meu irmão, nós temos orado para que você tenha essa experiência pessoal com Deus, para que você tenha esse momento seu com Deus, que você não viva escorado, amuletado na fé de ninguém. Você precisa passar para esse outro nível. Diga glória a Deus. Só assim você vai ser um vencedor de gigante. E aí nós chegamos de novo aqui em 1 Samuel 17, agora lá no versículo 48. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela lá, por gentileza. 1 Samuel capítulo 17, verso 48, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48, em nome de Jesus. Hoje nós estamos nesse propósito, é segunda semana, segunda quarta-feira, que nós estamos colocando a nossa família no esconderijo do Altíssimo, amém? Já, para quem não sabe, eu vou te explicar melhor. Para quem já sabe, vou te entregar hoje de novo o Salmo 91. Eu vou ungir para que você leve para a sua casa. Esse tem sido o nosso propósito. Inclusive, Salmo 91, versículo 2, eu falei na quarta-feira passada. O versículo diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quer dizer, era uma coisa pessoal do salmista. Ele tinha de Deus, que Deus era bom para ele, amém, Jesus? É o que nós temos que ter também. Aqui em 1 Samuel 17, capítulo 17, verso 48, quem achou, diga amém. Ele fala assim, presta atenção. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, quem que é o filisteu aqui, lembra? É Golias, 3 metros de altura, homem grande, valente de guerra. Só a cabeça da lança, a ponta da lança do homem pesava de 6 a 8 quilos. Misericórdia, já pensou? O homem devia ser pequeno para conseguir lançar 6 a 8 quilos, devia ser muito grande.
Olha o que aconteceu. E levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se. Davi fez o quê? Correu, foi embora de medo, largou tudo e perna para que te quero, foi isso? Não, não foi bem para esse lado que ele correu. Não foi para o lado de lá, não foi para o lado ao contrário. Para onde foi que ele correu? Presta atenção. E correu ao combate. Aqui que está a diferença. Ao encontrar-se com o filisteu. Irmão, Davi não correu do combate. Davi correu ao combate. Diga assim comigo, ele foi para cima. Irmão, nós temos que ter esse espírito também. Vou mostrar para você, hoje tem muita gente de Deus padecendo na vida porque está sendo muito pacífico na fé. Você tem que tomar cuidado. Primeiro, você não pode correr do combate, você tem que correr ao combate. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da dificuldade, não fuja, amém? Não fuja. Por quê, pastor? Eu posso mostrar para você na Bíblia, em vários lugares, que Deus não é com quem foge. Pastor, estou com uma luta no meu casamento, não fuja. Se o outro fugir, problema dele, você fica firme. A Bíblia diz, Eclesiastes 10:4, levantando-se contra ti o espírito governador, não deixa o quê? Seu lugar. Pastor, estou enfrentando uma luta lá no meu trabalho, não fuja. Estou falando com direção do Espírito Santo a você. Pastor, e se eu sair do meu trabalho, Deus falou para mim sair, é outro caso. Talvez naquele momento você orou, Deus falou que você tinha que sair de lá, mas eu estou falando para você pelo Espírito Santo hoje, não saia de lá. Pastor, está difícil, mas Deus te colocou lá, então enfrenta. Vai para cima. Você não vê Davi fugindo do gigante. Você vê Davi correndo ao combate. Diga glória a Deus. Irmão, Deus te colocou lá, não fuja não. Pastor, a vizinhança onde eu moro está muito difícil, vou mudar de casa. Não saia de lá. Vai para o combate. O que eu faço então, pastor? Ore até que isso mude. Deus colocou você lá exatamente para que seja mudada aquela vizinhança. Deus colocou você lá exatamente para que seja mudado aquele trabalho. Deus colocou você ali para que seja mudada aquela situação. Amém, Jesus? Fala para esse irmão do seu lado, para ele acordar, fala assim, não fuja. Foge não. Ah, pastor, mas é mais fácil eu procurar outro lugar, outro emprego, outra pessoa. Claro que seria mais fácil. Não estamos falando de facilidade, nós estamos falando de ser correto. Se é a vontade de Deus ou não. E geralmente, ou muitas vezes, a vontade de Deus não vai ser o mais fácil. Amém, Jesus? Deus está te chamando ao combate. Nós temos que ter esse mesmo espírito. A Bíblia diz que Deus não é com aquele que se retira. Não, pastor, não. Está lá, se eu não me engano, acho que é Hebreus, capítulo 10, se eu não me engano, fala sobre isso. Deus não é com aquele que se retira para a perdição. Não, não é não. Irmão, não fuja. Deus está falando para você correr para o combate, para você ir para cima, para você enfrentar essa batalha, que Deus está contigo nela. Diga graças a Deus. Não fuja não, vai para cima, enfrenta. A Bíblia diz em uma outra parte que aquele que crê não foge. Está escrito dessa maneira. Ah, pastor, eu creio, mas é melhor se eu me retirar, é melhor se eu abandonar, é melhor se eu deixar. Não, não fuja. Davi não fugiu, não correu do combate, ele correu ao combate. Vai para cima, entra nessa batalha. Tem muita gente que está sendo pacífico demais na fé. Tem muita gente que está esperando o problema crescer para tomar uma atitude. Não espere. Você precisa, meu irmão, agir agora. Ignorar o problema, até mandei o conselho do dia hoje, não sei se alguém chegou a ouvir. Ignorar o problema não vai fazer ele desaparecer, não. Você tem que combatê-lo, você tem que ir para cima. Vou te mostrar um exemplo aqui de um que fugiu e não deu certo para ele não. Vamos lá para Jonas capítulo 1. Eu já volto aqui em Samuel. Aliás, vou voltar em Samuel, mas não. Vamos lá em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas 1:3. Jonas fica lá, finalzinho do Velho Testamento, né? Antes de Miqueias. Jonas, capítulo 1, verso 3. Enquanto você vai encontrando aí Jonas, quem precisar de ajuda, os obreiros estão passando aí. Coloca para mim lá Eclesiastes 10:4.
que diz ali? É bem conhecido o versículo, né? Levantando-se contra ti o espírito do governador, o que diz ali? Não deixa o seu lugar. Pastor, qual que é o meu lugar? Aquele que Deus te colocou. Por exemplo, o seu lugar na palavra de Deus é de vencedor. Não sai do seu lugar, não. Não aceite o lugar de derrotado. O seu lugar na palavra de Deus é de curado pelas feridas de Jesus. Não deixe o seu lugar. Não fuja dessa batalha. Fica firme na sua posição. Diga graças a Deus. O seu lugar é de abençoado. Então não deixe o seu lugar. Não deixe o seu lugar na igreja. Quantas pessoas, quando se levanta o gigante contra elas, ao invés de correr ao combate, elas correm do combate. É comum você ouvir as pessoas falando assim: ai, pastor, essa semana foi uma luta tão grande, e eu fui, pastor, para casa, fui lá para me arrumar para ir para a igreja, não tive nem força. Não, não é assim não. Naquela semana ou naquele mês que você teve uma batalha, você deveria ter corrido ao combate. Diga graças a Deus. Opa, essa semana está uma luta, essa semana está uma batalha. Por isso que essa semana eu vou mais ainda. Eu vou buscar ainda mais, vou estar mais ainda na igreja. Vou tirar um tempo maior ainda para orar, para buscar Deus. Não fuja não. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Não deixe. Não fuja, não saia, meu irmão. Não dê as costas a esse demônio, achando que ele vai sumir, que essa situação vai desaparecer por si próprio, que não vai. Você precisa combater ela. Você precisa enfrentar de frente esse problema. Olha o que fala aqui em Jonas no capítulo 1. Diz assim, ó, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3, veio a palavra do Senhor para Jonas, veio ou não veio? Veio, Deus falou com ele ou não falou? Olha o 3 agora. E Jonas se levantou. Pastor, se levantou, vai cumprir a missão. Não, ele se levantou para fazer o quê? Para fugir de diante da face do Senhor. Para onde? Para Tarsis. Porque é mais fácil. Irmão, e às vezes a gente tem esse problema. A gente quer fugir porque é mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é aquilo que Deus mandou fazer. Nem sempre o mais fácil é a vontade de quem? Deus. Jonas, veio a palavra do Senhor: levanta-te e vai para Nínive. Sabe por quê? Lá no final, se você ler, por que Jonas não queria ir para Nínive, pastor? Ele estava com medo, que era um povo bárbaro, era um povo terrível. Também. Mas se você for ver no final, ele não queria pregar para o povo de Nínive, porque ele tinha uma certa mágoa daquele povo. Leia para você ver no final, que ele fala assim para Deus. Isso depois na sua casa, se você quiser ver se é verdade que eu estou falando, examina lá. Você vai ver que ele fala para Deus: Senhor, eu não queria, estou usando as minhas palavras, né? Por isso que eu não queria pregar para esse povo. Sabe por quê? Ele prega depois de muito custo, que Deus vai lá e pega pesado com ele, aí ele volta a obedecer a Deus, para de fugir e vai cumprir o propósito de Deus. Aí ele vai pregar em Nínive. Ele prega, o que acontece? O povo de Nínive se arrepende. E toda destruição que ia vir contra aquele povo, não vem mais. Deus perdoa aquele povo. Diga glória a Deus. O Jonas fica bravo. Olha que coisa. Jonas fala assim para Deus: Senhor, por isso que eu não queria vir pregar esse povo, porque eu sabia que o Senhor é muito bom, que esse povo ia se arrepender, o Senhor ia perdoar. Sabe o que Jonas queria? Que aquele povo sofresse a pena, sofresse o dano. Olha que coisa. Às vezes é o seu caso, você tem uma mágoa no coração e você não quer enfrentar ela. Irmão, não fuja não. Tem certos assuntos que Deus toca na nossa vida que a gente quer fazer o quê? Fugir. Eu falo que às vezes é fácil você enfrentar o gigante que está do lado de fora. Às vezes é difícil você enfrentar o gigante que está aí dentro. É você ir ao combate contra você mesmo. Coisa que às vezes você não gosta que seja falada. O assunto que lhe incomoda, mas que precisa ser enfrentado. Quem está entendendo, diga amém. Que se você ignorar, não vai resolver. Ignorar o gigante não vai fazer ele desaparecer. O Jonas não queria obedecer a Deus por um orgulho dele, por uma mágoa que ele tinha no coração, aquele povo. Não, mas a esse povo, não, o senhor não sabe o que esse povo me fez, mas se Deus está mandando, meu irmão, não fuja, ainda que seja para enfrentar você mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Tem que enfrentar.
O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Que é mais fácil enfrentar o gigante que está do lado de fora que o gigante que está do lado de dentro. Vou explicar para você. Tem certos assuntos que às vezes a gente até, vamos dizer assim, até gosta. A gente quer enfrentar aquele gigante que a gente não gosta, a doença, a enfermidade, o que quer que seja, que é de ruim. Mas aquela coisa que a gente acha que não tem nada a ver, mas que Deus fala que está nos fazendo mal, esse aí a gente não quer enfrentar. Talvez não quer nem tocar no assunto. Estava dando um exemplo, um tempo atrás estava falando com um casal, questão de vida financeira. Estava complicada, a vida financeira toda amarrada, a coisa não ia para frente. E falando, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, em se tratando de vida financeira, a primeira coisa que tem que ser vista é a fidelidade a Deus. Para que Deus possa abençoar, não adianta eu passar aqui uma mão por cima, ou tentar tampar o sol com uma peneira, que não vai funcionar, não vai acontecer. Olha o que a Bíblia fala, mostrei para eles o que a Bíblia dizia, até eu preguei sobre isso aqui domingo, falando a respeito dos dizimistas, né? Teve a unção dos dizimistas. Falei, olha, não tem como, a maldição entra por aí. Quando você deixa de devolver o que é de Deus, você está roubando, não é seu? Se não é seu, e você pega, você está fazendo o quê? Roubando. Aí eu mostrei lá Malaquias 3,10, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? O povo não estava entendendo, então Deus foi bem específico, leia você lá. Nos dízimos e nas ofertas, Deus fala, nisso que vocês estão me roubando. E a Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoados. Vós, toda a nação, porque a mim me roubais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Eu comecei a falar isso, eu percebi que era o gigante ali. Por quê? Aconteceu assim. Ah, pastor, então vamos voltar ao assunto lá, como a gente estava falando. Eu disse, o que aconteceu? Quando chegou na hora de enfrentar o gigante, o que eles fizeram? Fugiram. Ah, pastor, deixa para lá, vamos voltar ao assunto lá que a gente estava falando. Irmão, não adianta. Se você fugir, não vai resolver o problema. Tem que enfrentar. Diga graças a Deus. Às vezes é caso de uma mágoa, às vezes é caso de um ressentimento. Ontem mesmo eu estava fazendo uma visita a um casal que há tempos não vinha à igreja. Cheguei até de surpresa. Porque tem gente que se você avisar, o que acontece? Foge. É o que a gente está falando hoje. E foge mesmo, né? Você não pode nem avisar, senão você chega lá, o pastor está vindo aí, vamos sair pela mão. Não, eu cheguei de surpresa. Ô pastor, eu falei, opa, tudo bem? O senhor aqui, eu falei, sim. Quanto tempo eu não vejo, né? O casal na igreja, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, eu vim aqui saber. Ah, pastor, entra, senta aí, olha, está complicado, é isso, é aquilo e tal. E começaram a contar a história. Chegaram numa parte, dizendo assim, olha, nós éramos... tanto eu quanto o esposo, cada um sua família, nós somos separados, certo? Não quis saber da história e nós nos juntamos. E daí, pastor, começamos a viver juntos, mas olha, tanto da minha família quanto da família dele tem muito problema, a gente não consegue viver em paz. É isso, é aquilo outro e tal. Aí eu parei na hora, me incomodou, eu falei, olha, desculpa perguntar. Ambos são separados e aí passaram a viver juntos, se juntaram. Vocês são casados mesmo? Do jeitinho que a palavra de Deus manda? Aí o homem já se levantou, justificando. Não, pastor, nós temos união estável. É a mesma coisa. Falei, olha, eu não sou perito no assunto, mas eu acho que não é. Sabe por quê? Para ele contei um caso, né? Se uma pessoa uma vez achou que era casada, há muito tempo já, e quando aconteceu uma situação, foi procurar até um advogado para um divórcio. Chegou lá, o advogado falou assim, não, você não tem que divorciar, não. Mas como assim? Eu sou casado, aqui o papel. Não, isso aqui é união estável não é casamento. Falei, olha, vai procurar saber. Sabe por quê? Às vezes, essa é a porta aberta pela qual o diabo está entrando. Nós não estamos tentando resolver o problema, não vai adiantar. O que eu digo que é uma porta aberta? É quando nós estamos orando, dizendo, diabo, em nome de Jesus, sai da minha casa, eu vou te mostrar já que você tem que repreender mesmo, você tem que mandar embora. Demônio, sai da minha vida, sai da minha casa. E ele vai dizer assim, não sai. Existe aí uma porta aberta que a hora que eu quiser, eu entro. Entra ou não entra? Entra, você perde a autoridade.
Se vocês não estão debaixo do que Deus manda, debaixo da obediência, o diabo cria esse acesso. Não é porque eu estou falando ou porque alguém está falando, porque a Bíblia diz. Ah, pastor. Então, pastor, olha, vamos voltar ao assunto lá. Eu falei, não adianta, tem gente que quer fugir do gigante. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei, irmãos, olha para o pastor. Estou pregando a você, prego aqui, mas quem fala é o Espírito Santo. Talvez eu tenha um gigante, você também, do qual você tem fugido. E não adianta fugir, meu irmão. O que tem que fazer? Davi correu para onde? Diga, para o combate. Você percebe que você tem um gênio difícil? Você tem um exemplo, você é uma pessoa nervosa, irada, estupim curto, só que você não gosta que ninguém fala. Quando vão levantar para você esse gigante, você quer fugir. Não, porque isso aí não é assim, não tem problema, eu sou desse jeito desde que eu era criança. Não, meu irmão, às vezes tem que enfrentar. Deus, se isso está sendo um gigante na minha vida, está me atrapalhando, essa ira, esse nervosismo, Deus, eu vou contra isso em nome de Jesus. Tem que mudar sim. Diga graças a Deus. Tem que ser mudado. Enfim, eu não sei qual é o gigante que está dentro de você, mas você precisa agir rápido. Você tem que se levantar contra ele, porque fugir não vai resolver. Olha o que aconteceu na vida de Jonas a partir do momento que ele decidiu fugir, porque fugir é uma decisão. É uma decisão. Olha o que aconteceu com ele, versículo 3. E Jonas se levantou para quê? Para fugir, de propósito mesmo, de diante da face do Senhor para Tarsis. Olha só, lê comigo aí. E o que diz aí? Descendo, presta atenção nisso. Descendo a Jope, achou um navio que ia para onde? Para Tarsis. Olha, continua aí. Pagou, pois, a sua passagem e levou-se de novo. E desceu de novo para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Sabe o que começou a acontecer na vida de Jonas? A partir do momento que ele decidiu fugir, ele começou a descer. Você reparou? Desceu uma vez, desceu segunda vez. E lá na frente ele ia descer terceira vez. Porque havia uma tempestade tão grande na vida dele, que a única solução seria lançar ele na água. O próprio Deus manda os homens fazer isso. E ele desce de novo agora para o fundo do mar. Irmão, quem foge, fala comigo assim, ó, quem foge só desce. Vamos ler de novo, olha lá, está ali, ó. E Jonas se levantou para quê? Para fugir. Pronto, tomou a decisão de fugir. Ao invés de enfrentar, daí para frente, olha o que começa a acontecer, ó. E descendo a Jope. Deu a primeira descida. Desceu já a primeira vez. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, fez o que de novo? E desceu para dentro dele mais um pouco. Já no navio, se descobre que o motivo da tempestade era ele. E ele desce de novo agora para a profundeza do mar. Irmão, se ele não se arrepende, sabe para onde queria descer? Sabe para onde? Para o último andar. De lá já não tem mais como descer. Você entendeu, né? É para lá que ele desceria. Irmão, para de fugir. Para de fugir, porque senão a sua vida só vai o quê? Você sabe que isso aqui é tão verdade que eu estou falando? Percebe uma pessoa que foge. Ela está num trabalho, ela enfrenta uma luta, uma batalha, ela passa por uma dificuldade, ela quer fugir, vou sair. Aí sai do trabalho. Aí está num relacionamento, começa a enfrentar uma luta, ela sai do relacionamento. Está na igreja, passa uma luta na igreja, o que ela faz? Sai da igreja. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai saindo, vai fugindo de tudo. Vai chegar uma hora que ela vai fazer como muitos já fizeram. Ela quer fugir da vida. O que faz a pessoa que quer fugir da vida? Ela se mata. Ela se suicida. Ela fala assim, chega, eu não aguento mais tudo isso aqui. Eu quero o quê? Ela não quer enfrentar. Ela não quer ir ao combate. Ela faz o quê? Vou acabar com a minha vida. E o diabo engana bonito. Bonito não, feio, porque a obra do diabo nunca é bonita. Dizendo que acaba com a sua vida, que você escapa, que você foge de tudo isso aqui. Irmão, aí que ela vai descer para o último andar. Não adianta querer florear a coisa, me perdoa, às vezes você conhece alguém, eu tenho até um amigo, um parente que tirou a própria vida, eu conheço. Mas não adianta florear a coisa, porque a Bíblia diz que aquele que é homicida, está na lista lá do Apocalipse, né? Não entrará no reino de Deus. O homicida é o que mata o homem, não é só o outro homem, é assim mesmo. Deus é quem deu a vida e só Ele tem o direito de tirar. Se você tirar, você está fugindo.
Ah, mas é muito problema. Ah, mas é muita dificuldade. Não, é você que decidiu fugir. Quem está entendendo, diga amém. Quem foge, meu irmão, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Pode escrever o que eu estou falando, pode ver se isso não é uma realidade. Daqui a pouco a pessoa desce ao cemitério. Daqui a pouco a pessoa desce ao último andar que podia descer, ao inferno. O pior de todos, ao último andar de toda descida, que é a perdição eterna. Aí acabou. Ah, o fulano tirou a vida dele porque ele estava com pressa de ir para o céu. Eu também quero ir para o céu. Mas isso não me dá o direito de tirar a minha vida. Não adianta florear coisa. E muitos, até conhecedores da palavra, estão fazendo isso. Pasme você, há um tempo atrás, pastores, irmão, pastores, tirando a sua própria vida. Eu falo a você, o ministério é fácil? Não, não é. Digo para você com toda certeza, é uma batalha muito grande. Mas, irmão, Deus nos chamou, não foi para fugir não, diga glória a Deus. Até o último dia, irmão, é enfrentar. É o combate, como disse Paulo, combati o bom combate. Encerrei a carreira, não fugi. E guardei o quê? A fé, eu quero dizer isso. Diga glória a Deus. Você tem que querer dizer isso também. Eu combati até o último dia o bom combate. Eu encerrei a carreira, eu não fugi. E eu guardei a minha fé. Agora a coroa já está preparada. Diga glória a Deus. A coroa só está preparada para aquele que não fugir, meu irmão. Enfrenta essa batalha aí. Vai para cima, como Davi fez. Quando ele se levantou, o filisteu deu o primeiro passo, irmão. Ele correu para cima do filisteu. É o que nós temos que fazer. Não fuja não, meu irmão, até aquele gigante que tem dentro de você. Se você perceber, se Deus está te mostrando uma coisa que está em você mesmo, que está te atrapalhando. Pastor, eu me vejo preguiçoso, eu me vejo desanimado. Ô pastor, eu me vejo magoado. Pastor, eu não vou fugir, eu vou encarar essa situação, reconhecer que realmente eu não estou sendo o que eu deveria ser e vou vencer isso. Diga glória a Deus. Não adianta você ficar escondendo ou ignorando esse problema, esse gigante, que não vai desaparecer não. Pastor, não está certa a vida que eu estou levando. Eu sou daquele tipo que eu não posso ver uma pessoa do sexo oposto, um homem ou mulher, minha cabeça enche de pensamento sujo. Ah, eu vou ignorar isso, que um dia some. Não, enfrenta isso. Enfrenta isso com jejum, oração. Fala, diabo, vou para cima de você, que isso vai acabar na minha vida. Eu sou de Deus, diga glória a Deus. Seja qual for o caso. Como eu falei, se você é essa pessoa nervosa, irada, eu não gosto que ninguém fale isso para mim, é bom quando você vê essa verdade, fala, Deus, se é verdade, eu vou enfrentar esse gigante. Vou com jejum, oração, o Senhor vai me transformar. A Bíblia diz que Deus transformou Moisés num homem mais pacífico que tinha na face da terra. Irmão, Moisés era um homem que quando viu um egípcio injustiçando um israelita, a Bíblia diz, um hebreu, a Bíblia diz que ele matou o homem com as próprias mãos. Deus transformou ele, Deus transforma você. Diga graças a Deus. Enfrenta. Vai para cima. Irmão, você tem que enfrentar, porque o gigante não vai desaparecer se você ignorar. Vamos lá, 1 Reis capítulo 1. Eu já vou encerrar já. Versículo 5. 1 Reis capítulo 1, verso 5. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. 1 Reis 1, 5. Em nome de Jesus. Qual é o gigante aí que você está fugindo? Aquele que você não quer confrontar, aquele que você não quer confronto, irmão, às vezes o confronto é necessário para o teu crescimento. Eu estava ouvindo a voz de Deus esses dias, falando com o Senhor, Deus ministrava o meu coração. Não há crescimento, irmão, não há vitória na zona de conforto, não. Nós precisamos confrontar nós mesmos, nós precisamos enfrentar esse gigante e ir ao combate. Jesus, eu preciso combater contra isso, que quer me parar, que quer me desanimar. E às vezes você vai evitando o confronto, você vai deixando a situação, e aí entra um segundo perigo. Qual que é, pastor? E quando você ignora o gigante ao invés de confrontar, quando você vai fugindo dele, irmão, ele não desaparece, ele só cresce, ele só aumenta. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que confrontar isso logo, antes que a situação se torne pior. Pare de fugir, diga a Deus, eu vou enfrentar, eu vou entrar nessa batalha mesmo, eu vou lutar contra isso, eu não posso ficar assim. Alguém começa com a tristeza, daqui a pouco 2 dias de tristeza, 3 dias você já começa a chorar, não sabe nem o porquê, daqui a pouco não quer mais sair do quarto, daqui a pouco não quer mais comer, não quer mais nem se cuidar, nem cuidar da casa, daqui a pouco quando vê, já está afundado numa depressão, só vai o quê? Descendo. Irmão, acorda, você tem que ser o primeiro a atacar. O
que me chama a atenção ali é que o Davi não esperou o gigante dar o primeiro golpe para depois ele dar. Ele foi o primeiro a atacar. Olha, pastor, tem gente esperando o diabo fazer alguma coisa para ele tomar uma atitude. Não, você não pode esperar, não. Eu não posso esperar o diabo, meu irmão, se levantar, a coisa piorar para eu agir. Não! Você tem que ser o primeiro a dar o golpe. Amém, Jesus? Começou lá aquela tristezinha no coração. Um dia, 2, 3. Ah, pastor, isso é normal do ser humano. Sim, a tristeza vem. Só que você tem que resistir. A tristeza nunca foi de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não é. Você tem que resistir. E você vai dando corda e vai deixando. Aquilo vai crescendo, aquilo vai aumentando. Tem muita gente que está numa situação difícil hoje porque não confrontou certas coisas que já tinha percebido que não era de Deus, já tinha percebido que não era normal, mas foi deixando. Deixando. E o que hoje é um problemão, diga assim, ó, todo problemão, fala comigo, fala, todo problemão começou um probleminha. E não foi combatido. E não foi enfrentado. Cresceu. É aquilo que começa pequeno. É uma dorzinha que começa lá e aí você não liga. Eu vou tomar um remedinho hoje. Começa lá na pontinha do pé. Amanhã eu tomo um remedinho de novo. É normal nessa idade, né? Já viu como é que é. Daqui a pouco passa pro pé. Amanhã eu tomo outro remedinho, daqui a pouco já está no joelho. E o negócio só vai crescendo. Homem de Deus, se levanta contra isso aí. Fala, não, está amarrado em nome de Jesus. O demônio, isso aqui é seu. Seja lá no dedão do pé, ou seja na perna inteira, ou seja no corpo inteiro. Tem que ser combatido do mesmo jeito, diga graças a Deus. Ou você vai esperar o quê? Vai ficar aí levando em banho-maria essa situação até quando? Aquela dorzinha de cabeça, parece que já até de estimação, pastor. Todo dia, 4 horas, 5 horas ela vem. Já até sei. Dia que ela não vem, eu falo, cadê minha dorzinha de cabeça que não veio hoje? Está amarrado, irmão. Eu só começo a aceitar aquilo. E aquela dorzinha de cabeça vem, é assim, pastor, todo dia normal, esse horário vem essa dor de cabeça, e tal, você vai aceitando. Está entendendo o que eu quero dizer? Irmão, confronta essa situação. Repreende esse demônio. Repreende esse mal. Vou te mostrar isso aqui, presta atenção. 1 Reis, capítulo 1, verso 5. O mesmo Davi que lá atrás foi para o combate, aquilo você vai ver ele fugindo do combate. Agora na velhice dele, o Davi faz completamente ao contrário. Diz assim, ó, então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, o que ele disse? Eu reinarei. Olha aqui, estou trazendo para o mundo espiritual, é o que o demônio faz hoje. Esse Adonias se levanta, Davi ainda era rei, Davi estava bem velhinho já nos últimos dias, mas ainda não tinha morrido. Ele levanta falando, agora quem vai reinar sou eu. E olha o que ele começa a fazer. E preparou carros, e preparou cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Versículo 6. E nunca seu pai o tinha o quê? Contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Você prestou atenção aqui? O Adonias era filho de Davi. Olha o que a Bíblia fala, ele se levanta, começa a dizer, eu vou reinar. Começa a preparar carro, Davi vê aquilo. Começa a preparar cavalos, o Davi vê aquilo. Começa a juntar um pequeno exército, daqui a pouco ele já tinha 50 homens. O Davi está vendo tudo aquilo, mas olha lá no versículo 6. E nunca seu pai, quem que é o pai dele? Davi. Nunca o seu pai o tinha o quê? Contrariado. Primeiro eu vou falar no mundo espiritual. Porque tem certos males na nossa vida que a gente começa a perceber aquilo que não está certo, que não está normal, mas o tempo vai passando, você nunca questiona. Você nunca contraria aquilo. Vou mudar, põe para mim a Bíblia King James, só para você ver, a mesma palavra, mas nessa versão aqui, fala sobre repreender, está lá. E seu pai, enquanto viveu, não o quê? Nunca repreendeu ele. Foi vendo, mesmo vendo que não estava certo, mesmo vendo que aquilo estava errado, nunca fez o quê? Nunca repreendeu, questionando. Por que você está fazendo isso? Irmão, esse é o nosso problema.
mal começa, a situação vai crescendo e você não toma decisão, não toma atitude, não enfrenta aquilo. Eu não sei por quê. Davi, por que Davi, sendo um homem tão disciplinado, nunca repreendeu esse filho? Nunca tomou posição em relação a esse filho. Foi vendo o filho fazendo a coisa crescendo, indo para um lado de rebeldia, indo para uma coisa errada, nunca repreendeu aquele filho. Depois veio a consequência. Quando Davi foi ver, ele já estava proclamando o reinado. Se você quiser ler depois, se a Batseba não entra até Davi para alertar ele, falar, o Adonias já está virando rei, o senhor não está nem vendo, hein? Irmão, ele não teria conseguido colocar o filho que ele queria no trono, que ele queria colocar Salomão. Quase que Adonias toma conta de tudo. Por quê, pastor? Porque às vezes acontece isso. Mesmo sendo homem de Deus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, ao invés de repreender esse mal, ao invés de combater isso, perguntar, mas por que isso está acontecendo? Ao invés de questionar Deus, mas não pode ser assim. Eu, um homem de Deus, uma noite eu vou dormir 1h da manhã, daqui a pouco 2 horas, daqui a pouco 3 horas, agora estou passando a noite inteira acordado. Mas peraí, que esse negócio não está certo. Não, eu preciso combater isso. Ô Senhor, isso não está normal. Essa dor começa aqui, daqui a pouco está aumentando, daqui a pouco está aumentando. Não, isso não está certo. Irmão, você tem que repreender. Então daqui a pouco esse mal cresceu, tomou a proporção, você pode ter prejuízo sério por causa disso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Você tem que questionar isso. Não é assim, isso não é de Deus. Tem muitos casos, não só no mundo espiritual, estou falando aqui do demônio, que se levanta falando, eu vou reinar na sua vida, eu vou tomar conta e você não repreende. Tem que repreender. Eu falei que às vezes você tem que entrar dentro de casa. Esses dias atrás, eu entrei mesmo uma oração, uma batalha espiritual, senti de Deus de expulsar mesmo o demônio de dentro de casa. Uma hora que eu comecei a orar mesmo, aquilo arrepiava o corpo dos pés da cabeça. Sabe aquela opressão maligna? Você tem que fazer isso dentro da sua casa. Às vezes você não repreende, está todo mundo ficando doente dentro de casa. Você não faz nada. Ali a dívida, um mês começou devendo uma conta, daqui 2 meses, no outro mês já está devendo 2, no terceiro mês já está devendo 4. Você não vai tomar uma atitude? Fala, não, isso não está certo. Por que isso? O que está acontecendo? Qual é esse gigante aí que eu tenho que enfrentar? Fica fugindo. Vamos deixar isso aí para depois. Vamos deixar essas contas aí, daqui a pouco está uma bola de neve. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Se levanta, meu irmão, e repreende esse demônio que está querendo reinar na sua vida. O Adonias falou, eu vou reinar. Começou a preparar lá todo o seu aparato e o Davi nunca o repreendeu. Vamos trazer para a família também? Bom, às vezes a gente fica com medo de contrariar alguém. Às vezes de a pessoa ficar chateada, a pessoa ficar magoada. Não, meu irmão. Vai para o combate, enfrenta o gigante. Ainda que muitas vezes você possa até contrariar ou chatear seu filho, marido, se você tiver contrariar, contrarie. O Davi, enquanto viveu, nunca repreendeu aquele filho, fez um mal para ele. Porque a Bíblia diz que quem ama faz o quê? Repreende. Repreenda. Ai, pastor, fica chato, não vou falar nada. Aí que a pessoa vai ficar chateada. Não faça isso não. Repreenda, se for necessário, repreenda. Eu sempre falo aos obreiros aqui, sempre falo aos irmãos, antes de ser amigo, eu quero ser pastor. Se der para ser amigo, amém, glória a Deus. Se não der para ser amigo, eu me contento de ser pastor. E às vezes, parte para o lado da amizade, a pessoa, para não querer magoar, chatear, deixa de fazer o quê? Repreender. E aí está fazendo um mal. Está fazendo um mal. Porque tem gente que não gosta de ser contrariado. Você tem que ser o contrário, você tem que gostar de ser repreendido. A Bíblia diz, fira-me o justo e será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não rejeitarei. Diga graças a Deus. Repreende. Quando for necessário repreender, contrariar, meu irmão, contrarie. Precisamos aprender a fazer isso também. Eu digo dentro de casa, na família, você que é pai, você que é mãe, você ainda tem lá o filho, a filha, novo, nova, está em condição de repreender, repreenda, você vai fazer um bem. Olha, esse não é o caminho. Às vezes você vai vendo tomar um rumo errado. Falei esses dias aqui, acho que foi no domingo, de um assunto assim terrível, uma jovenzinha, que começou lá com o celular e tal, a mãe faleceu, o pai ficou cuidando sozinho, o pai totalmente desligado da filha, e uma tia, graças a Deus, quando a tia percebeu, contei aqui, hoje já estava séria,
Quando foi ver, pediu o celular da menina, já estava se perdendo. Olha que coisa terrível. Já até quase para ir embora, para fugir. Se prostituindo lá pelo celular. Uma coisa séria. Deixa crescer esse gigante. Combata ele. Eu espero que você tenha entendido desde o início. O Davi não fugiu do combate. O Davi não correu do combate. O Davi correu ao combate. Irmão, enfrenta esse gigante. Eu não sei o que é que Deus tem falado a você. E talvez você tenha fugido como Jonas. Ô Renan, ô Maria, ô José, tem que resolver isso. Ah, Deus, depois eu resolvo, depois eu vejo isso aí. Ah, eu não quero agora arrumar problema, contrariar. Ah, vai ficar chateado. Irmão, às vezes você não quer arrumar problema hoje, você vai arrumar problema amanhã. Melhor você contrariar hoje. Melhor você repreender agora. É melhor você levantar hoje contra isso e falar, não, Deus não está certo. Isso tem que ser vencido hoje, para que não cresça, para que não tome outra proporção na minha vida, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos entrar nesse combate então. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para os obreiros entregar para todo mundo esse Salmo 91.